Eu tinha por volta de 19 anos de idade, estava em São Paulo, cruzando a Avenida Ipiranga. Era madrugada e um bar estava fechando, mas eu resolvi tomar um pingado antes de ir para casa. Quando eu estava no balcão, um senhor, um homem forte, falou: "O senhor se importaria de ir ali embaixo comigo?" Embaixo, era no subsolo, o bar mantinha um restaurante, que naquela hora estava completamente deserto. Como eu olhei em volta e não vi problema nenhum de segurança, eu aqueci. Ele disse que precisava falar comigo. Quando chegamos lá embaixo, ele me mandou sentar numa das mesas e ele corria de um lado para o outro, gritando para mim assim: "Eu não sou um, eu sou dois, compreende?" Desesperado, coitado. E ele corria de um lado, batia com a cabeça na parede de um lado, voltava, batia com a cabeça na parede do outro. "O senhor entende? Eu sou dois, eu não sou um. Todo mundo pensa que eu sou um e eu sou dois." E batia com a cabeça para um lado e para o outro. Aquilo para mim já estava ficando assustador, mas quando a gente é jovem, a gente quer ver todas as experiências. Até que ele parou e me explicou: "Eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu sou campeão paulista de boxe e sou o cafetão de todas essas prostitutas aqui da região da São João com a Ipiranga. Acontece, meu senhor, que eu sou homossexual. Ninguém pode imaginar que tamanho homem macho desse jeito seja homossexual. Todo mundo pensa que eu sou machão. E esse é o meu desespero. Eu precisava contar isso para alguém. Muito obrigado." Me liberou e eu saí chocadíssimo. Não com a revelação do cidadão, mas com o desespero, a angústia daquele cidadão. Corta aqui. Vamos continuar o assunto de outra forma. Neste domingo, milhões de pessoas, jovens, idosos, de todas as idades, foram às ruas, na cidade de São Paulo, na parada LGBT, pela diversidade sexual, pela liberdade sexual, pela liberdade da orientação sexual. Corta, continuemos o assunto num outro ângulo. Leio no jornal que a Procuradoria-Geral da República conseguiu, junto ao ministro Barroso do Supremo, uma liminar contra uma lei municipal de Paranaguá. Paranaguá é um município do Paraná, um dos portos principais do Brasil, com 150 mil habitantes, que criou uma lei municipal proibindo que as escolas toquem sequer no assunto de sexualidade, de diversidade, de gênero sexual nas escolas. Quer dizer, o adolescente, o garoto, olha lá o gay e não pode saber o que é aquilo. Olha o trans e não pode falar sobre aquilo. Olha o travesti e não pode perguntar sobre aquilo. Ele até pode, o professor não pode falar nada. Não existe viado, não existe gay, não existe trans, não existe travesti, não existe heterossexual, não existe homossexual. Sexualidade não existe. Não se toca neste assunto. Não se toca nesse assunto. Um assunto mais velho do que andar para frente. A professora Mari Del Priori, no seu livro Gente Brasileira, na parte de colônias, relata que em 1620, uma ordenança se queixou à Inquisição de que um sapateiro amigo dele havia pedido para ver o seu membro e segurado no seu membro. Denunciou ele à Inquisição. Isso no Brasil de 400 anos atrás. Mas não se pode tocar no assunto. Não é só Paranaguá. Existem mais outros 7 ou 9 municípios votando esse tipo de lei. É como se sexualidade fosse tabu. A gente regride a 1500, regride muito antes, regride a Inquisição. Não existe sexualidade. Ninguém precisa saber nada sobre sexualidade. Para criar neuróticos como aquele senhor do bar da Ipiranga, que por acaso manteve-se vivo. Mas quantos homossexuais, quantos transexuais, quantos bissexuais não cometeram suicídio, não estragaram a sua vida pela repressão, pela culpa que é imposta sobre eles e pelo desconhecimento do que seja a sua orientação sexual. O tempo médio de vida de um transexual no Brasil, segundo pesquisa, é de 30 anos de idade, quando a média brasileira é de 75 anos de idade. A violência contra os transexuais, contra os travestis, é gigantesca no país, justamente por falta de informação, de educação e de cidadania. Eu me lembro quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade, eu estava num coletivo com minha mãe, quando entrou um primo que eu desconhecia, eu não vi nada demais nele. Quando eles falam: "Oi, tia Maria, tudo bem? Como vai a senhora?" Não sei o que, me beijou ela. Quando ele saiu, ela virou para minha irmã mais velha e falou: "É doença, né, coitada, é doença." A minha mãe considerava a homossexualidade doença. E é isso que o pessoal considera em geral. Sobretudo essa gente que não quer que se discuta gênero e diversidade nas escolas. Doença. Não. É preciso dizer não a isso. Em boa hora, o ministro Barroso concedeu uma liminar suspendendo esta lei municipal. Porque esse tipo de educação cria neuróticos, cria suicidas, cria animosidade entre gêneros, cria ignorância e mantém o que o Brasil inteiro sabe. O grau de homossexualidade é gigantesco, mas encobre-se com um pano
Coloque-se rendas e frufrus em cima para disfarçar, como no tempo da Rainha Vitória, da Inglaterra. Não, é preciso dizer não a isso. 3 milhões de pessoas foram à Avenida Paulista, milhões irão também no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, nas paradas LGBT, defendendo não a festa só, o carnaval, mas defendendo os direitos da diversidade da orientação sexual. Não existe cura gay. Isso é papo de homossexual reprimido. Quantos lares são desfeitos? Quantos jovens são expulsos de casa? Quantos jovens são assassinados, até mesmo no seio familiar? Quantos jovens se suicidam, carregam consigo uma culpa, vivem uma vida infeliz, porque não tiveram orientação adequada sobre o que seria a sua sexualidade, os seus desejos sexuais? Isso em pleno século XXI. Em boa hora, o ministro Barroso concedeu a liminar. Eu peço a vocês permissão para ler um pequeno trecho da liminar concedida pelo ministro Barroso. Diz ele: nesse sentido, o mero silêncio da escola nessa matéria, a não identificação do preconceito, a omissão em combater a ridicularização das identidades de gênero e orientações sexuais, ou em ensinar o respeito à diversidade, é replicadora da discriminação e contribui para a consolidação da violência às crianças homo e trans. Basta! Chega de obscurantismo. Em outras palavras, vamos deixar de babaquice, entendeu?